Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Esther. Eu estou tentando gravar esse vídeo há um tempão e sempre acaba excluído por conta de memória do celular que eu passo o tempo que eu posso gravar. Enfim, agilidade, vou falar logo o que eu quero falar pra não perder tempo. Eu quero falar sobre 4 principais versículos da Bíblia que são bem atacados por serem machistas e para justificarem todo esse suposto machismo que a Bíblia tem. Desde já eu aviso que eu vou tentar ao máximo olhar pra cá e não pra cá, porque é confuso. E se você gostar, pode compartilhar, pode comentar. Se você não gostar também, achar que eu tô falando besteira, também diz aí, tá? Curte, né? Faz essa divulgaçãozinha aí de blogueirinha que eu tô fazendo. E vamos lá. Primeiro versículo que eu quero falar. Tem que correr, porque senão o tempo acaba e eu perco tudo que eu gravei, que eu fiquei falando. 1 Coríntios 14, no capítulo 14, versículo 34, que está escrito, gente, tá escrito: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Tá bom. No versículo 26 ao 40, Paulo vem dizendo diversas regras para se ter uma ordem do culto. Tanto que o nomezinho daquele títulozinho lá é a necessidade de ordem no culto. Por que você tem que ter ordem no culto? Primeiramente, que a igreja de Coríntios era uma igreja bem difícil, era uma igreja problemática, conturbada, né? Difícil de engolir, você pegava ranço, digamos assim. E Paulo vem dizendo que a gente tem que respeitar. Por quê? Nessa época era assim, não tinha essa liturgia como hoje, que você chega na igreja, ora, canta hino da harpa, e chama a equipe de louvor, aí dá oportunidade, depois vem palavra. Não se tinha essa regra, essa coisa toda. Então era uma bagunça total. Enquanto um estava profetizando, o outro estava falando lá em cima, aí tinha outra pessoa cantando, aí tinha já falando em línguas, e falando e perguntando, e era um caos. Uma falta de organização tremenda. E Paulo vem dizendo isso, da necessidade de se ter ordem no culto, tanto que no versículo 40 diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Não preciso falar mais nada, né? E aqui se diz para as mulheres ficarem caladas, até porque no início, quando você tem a Torá, né, que é como se fosse a Bíblia judaica, nem ao menos as mulheres podiam estar presentes para estudar, né? É uma coisa da sociedade da época mesmo, né? A gente sabe que os povos antigos, eles eram bem assim, com mulher mesmo, né? Lá, bem preconceituoso mesmo, né, gente? E Paulo fala por causa da lei, porque isso era um costume da época, era o que prevalecia na época. Então, dá-se a entender que elas também ficavam interrompendo o tempo todo, né, com perguntas, porque se não fosse assim, Paulo não diria. E Paulo aqui, ele diz não só para as mulheres, mas para todas as pessoas no culto agirem com ordem, parem de ser bagunceiros, né? É basicamente isso, porque elas têm que ficar caladas. Era um costume da época, porque antes elas nem podiam estar e precisavam de organização no culto. Abrindo um parênteses aqui, desculpa se eu ficar parando, porque eu acho que eu sou meio assim mesmo, e também com a minha voz. Eu acho que eu vou tentar ao máximo não ficar porque eu tô nesses dias, né, de tosse, né. Tá, segundo versículo que eu quero falar é em 1 Coríntios 11, que no versículo 3, que diz: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Vamos lá. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do varão, e o varão é a cabeça da mulher. O que quis dizer nisso daqui? Que raios? Se a gente for ler, o tempo todo fala que Deus é a cabeça de Cristo. Por quê? Essa cabeça, nesse sentido, era de autoridade espiritual. Se a gente for ler nos evangelhos, quando Jesus estava aqui na Terra, tudo que ele fazia, ele sempre estava voltando para a vontade do Pai. Quando ele vai orar, pedir que Deus, que o Pai afastasse, né, o cálice dele, ele dizia sempre: todavia seja feita a tua vontade. E toda hora que vinham questionar ele, né, sobre algumas coisas, ele falava: a vontade do meu pai não é essa, não. Mas o meu pai que está no céu, não. Mas a vontade do meu pai... Então ele sempre estava demonstrando essa preocupação com o reino, né, tanto quando ele fala, né, para quando se for orado, como que você tem que dizer que seja feita a vontade do Pai. Então Cristo, ele sempre está mostrando isso.
E aqui fala que... Mas a gente não diz que Cristo é menor do que Deus. A gente não fala que Cristo é inferior a Deus. Até porque as religiões cristãs, né, assim, acreditam-se na Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três formam um. E dessa forma, é uma igualdade ali, entendeu? É junto, entende? Pra facilitar, pensa nesse brinquedinho que explodiu ultimamente, que é aquela coisinha que tem 3 coisinhas assim, entendeu? Aí quando você roda, fica tipo um só. Pensa nisso como uma metáfora pra Trindade, uma simbologia. Então, dessa mesma forma, quando fala que o homem, ele é a cabeça, o varão é a cabeça da mulher, fala nesse sentido tanto de autoridade espiritual, mas não fala no sentido de opressão, de humilhação, de submissão, assim, né, pá. Claro que Deus instituiu o homem como líder, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, que eu vou falar. E não se excluem, sabe? Não é tipo assim, ele é maior e pronto, a mulher é escrava que tem que obedecer. Não, gente, é uma noção de igualdade, de companheirismo, de unidade. Tanto que no mesmo capítulo 11, no versículo 41, diz que todavia nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Ou seja, não tem um que é maior do que o outro, gente. É tudo igual pra Deus, basicamente. É isso. 6 minutos já, gente. Não vou conseguir falar tudo. Vamos, próximo versículo. É no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Eu vou parar de ler porque eu perco muito tempo lendo. Vamos lá, aqui novamente está dizendo de cabeça, né? Eu vou fazer uma abertura aqui, eu vou falar do texto de 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao 31. Eu tô com a minha colinha aqui, gente. Colinha, tá? Falou estranho, enfim. Em que Paulo ele fala sobre a unidade, sobre o corpo, né? Sobre os membros do corpo. Desculpa a pausa aí. Sobre os membros do corpo. Por quê? Na igreja de Coríntios, novamente, você tinha muita essa coisa de que, eu faço isso, então Deus gosta mais de mim do que de você, e pronto, acabou. E Paulo, ele vê basicamente, olha só, cara, todo mundo é igual pra Deus e ninguém é maior do que ninguém. Cristo é maior do que todos, tá legal? Aceita. É basicamente isso que Paulo faz. Tô ficando com muita sede, cara, falo muito. E nesse texto de 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre essa união dos membros. Que se você topar o seu dedinho no sofá, todo o seu corpo vai sentir essa dor, não é só o dedinho. Então fala de como que cada um precisa do outro, como que não é um maior, é igual, é unidade. E que Cristo é a cabeça, Cristo é o líder. E da mesma forma tá falando que o marido é a cabeça da mulher. Ele que vai ser, assim, a palavra final. Então a mulher, assim, ela tem que se submeter. Mas aí, se você for continuar lendo o versículo, o capítulo, no versículo 25 diz que vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu acho que pesa muito mais para o lado dos homens, porque se você parar para pensar, você tem que amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Você tem noção, assustei vocês, né? Queria assustar. Noção do que é o amor de Cristo pela igreja, do que Cristo abriu mão, do que ele fez pra você estar aqui, pra te salvar, pra te perdoar dos seus pecados. Você tem noção do que ele fez? E a Bíblia fala, olha só, a mulher tem que obedecer, mas o marido ele também tem que amar como Cristo amou, respeitar, prover as necessidades, né? E amar. Gente, eu acho que pesa muito mais. O versículo 28 também fala mais um mandamento pro homem. E eu vou pular pro próximo, pro último, porque eu acho que não vai dar tempo, gente. Eu acho que o vídeo vai cortar no meio. Que é o último versículo, que é em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 12. 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formada Adão, depois Eva. Novamente essa questão da mulher ficar em silêncio. E o sentido aqui de ensinar, de ter autoridade, é de liderar uma igreja. Paulo fala assim, olha só. Mulher ser a liderança da igreja não rola, não acontece. A gente vai entrar na questão de
pastora, né? Se pode existir pastora de acordo com a Bíblia, se não, é um outro debate, um outro assunto polêmico que eu não vou entrar agora, mas focando que eu já falei sobre aprender em silêncio, que é dito, qual era o costume da época, qual era a lei da época, e também no versículo 13 fala que porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Vamos lá. Quando Adão é formado, Deus cria Adão, e aí ele cria os animais, cria tudo, dá a responsabilidade, o dever a Adão, como também diz que, olha só, não pode comer do fruto proibido lá, não pode, senão vocês vão morrer. A responsabilidade, o dever, a tarefa, a ordem foi para Adão. Depois, Adão adormece, Deus cria Eva e dá-se a entender, né, obviamente, que Adão passou as regras, os direitos, os deveres para Eva, sua companheira. Mas aí entra na questão, né, que Eva pecou, mas a responsabilidade, o dever era de Adão, porque Adão estava primeiro. Não vou entrar nessa questão agora, mas Adão é que teve essa autoridade primeiramente. Então, Deus tinha que instituir alguma liderança dentro da família, porque como eu falei no vídeo passado, a família é o seu primeiro núcleo social, o primeiro, né, coisa social que você tem na sua vida. E tinha que ter uma liderança, e aprove Deus que fosse um homem, sabe? Tanto que é o homem que tem que... Vou ler algumas coisas aqui, ó. Tem que ter a provisão para as necessidades espirituais e domésticas da família, o amor, a proteção, a segurança, o interesse pelo bem-estar da sua amada, assim como honra, compreensão, apreço e consideração pela sua amada, e também lealdade e fidelidade total na sua vida de casal, né? Eu acho que o homem tem que tá nesses parâmetros bíblicos também. E é só isso, gente. Não tem mais o que dizer. É só isso mesmo. Vai acabar meu tempo. E é basicamente isso, gente. Pesa pro lado da mulher, mas também pesa pro lado do homem, né? O que acontece é que aquilo, você tem pessoas que não são cristãs, não seguem a fé cristã, e aí começa a atacar a Bíblia. Ah, mas isso. Gente, se você não é cristão, não segue o que tá na Bíblia. Simples assim, né? Claro que a gente tá falando aqui... Quando Paulo ele escreve todas essas cartas, tudo isso, ele está escrevendo para igrejas cristãs, para pessoas cristãs, para pessoas que alcançaram a graça, alcançaram o evangelho. E então ele vai falar, vai puxar como que realmente deve ser. A mulher tem que obedecer, mas o homem também tem que amar como Cristo amou a igreja, gente. Isso é difícil, isso é pesado. Claro que a gente não vai pegar um caso de um cara que bate, espanca a mulher e vai falar, olha só, né, por favor. Não tem como, né, gente? Aí Cristo tem que habitar nessa vida, transformar. Ah, sim, gente. E eu esqueci. Desculpinha. Mas no livro de 1 Timóteo também, no capítulo 2, a partir do versículo 9, Paulo vem dizendo para as mulheres não se fantasiarem demais. Não botarem muito colar, brinco, pulseira, não ficar muito cheia, né? Não tem essa vaidade toda. Por que que Paulo diz isso? Na cidade de Éfeso, que Paulo prega, inclusive, você tinha uma grande figura feminina lá, que era a deusa Diana. A deusa Diana de Éfeso era, assim, a maior divindade, todo mundo adorava essa deusa. E lá as mulheres, elas também eram bastante, né, cheias de coisa, por conta que a feminilidade lá era mais exaltada, as mulheres se embelezarem. E Paulo, ele traz isso, né, porque... Quando os cristãos eles se convertem, eles querem trazer essas coisas do mundo. Fala, olha só, isso é lá, aqui é diferente. É que vocês não tem que ficar se presepando tanta coisa, não. E é isso, gente. Meu tempo super acabou, super extrapolou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, comenta. Se não gostou também, amém. Deus te abençoe. E é isso. Espero ter ajudado vocês. Acho que eu não esqueci de falar nada, gente. É isso. Tchau. Fiquem com Deus.